Olá, eu sou o professor Wesley Góes da Universidade Federal do ABC e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo do vídeo aqui é fazer a apresentação de um exercício que é justamente a aplicação do método de elementos finitos para estruturar soluções aproximadas para problemas de viga em flexão. Ressalto aqui que esse exercício ele foi apresentado ontem na primeira webconferência que a gente desenvolveu com parte dos alunos da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia do primeiro quadrimestre de 2020. Na verdade, eu quero ressaltar que as aulas na UFABC elas estão suspensas e por conta da pandemia do coronavírus, a gente está desenvolvendo um conjunto de material complementar para apoiar os estudos dos alunos agora nesse período de quarentena. Tá? Então, vamos lá. Então, a viga que a gente vai analisar, né, pelo método de elementos finitos é uma viga de 6 metros de tramo, né, de vão, com duas cargas concentradas, né, uma de 20 e uma de 80. Aqui, na verdade, eu já destaquei aqui os pontos nodais da minha discretização, porque, na verdade, a gente vai aplicar para o desenvolvimento desse exercício aqui a menor quantidade de elementos possível de viga que pode ser utilizada para simular esse problema daqui, que no caso são 3 elementos e 4 nós. Aqui os nós eles estão colocados no incidência nodal crescente. Já foi discutido que não existe essa necessidade de incidência nodal crescente. Na verdade, essa incidência nodal crescente vai facilitar a apresentação, vamos dizer assim, da matriz de rigidez, caso você estivesse resolvendo esse problema na mão, que não é o caso. Mas não importa, tá? Qualquer incidência nodal que você der, a gente vai ver um pouquinho mais abaixo aqui no desenvolvimento do exercício, que a gente consegue, na verdade, por meio da matriz de espalhamento, definir o espalhamento da informação local, né, do elemento de viga para a matriz de rigidez global que a gente vai desenvolver aqui também. Então, nesse problema de viga, em cada nó, a gente tem 2 graus cinemáticos, que é o deslocamento na vertical, ou seja, na direção y, e o y aqui nosso positivo para baixo, e a rotação. Se vocês lembram do que foi discutido ontem na webconferência, e que está também, na verdade, essa webconferência ela se fundamentou bastante na transparência, na verdade, no que eu chamo de notas de aula desse tópico, que está também lá no site da disciplina. Então, que já tem um vídeo também no meu canal do YouTube, na playlist da disciplina de aplicações de elementos finitos para engenharia. Também um vídeo discutindo o conteúdo dessas notas de aula, dessas transparências. Então, na verdade, a webconferência foi mais nesse sentido. O que teve de novo nessa webconferência foi somente esse exercício que eu estou gravando aqui e que já eu vou colocar também lá na playlist da disciplina, lá no meu canal do YouTube. Tudo bem? Então, voltando aqui ao que a gente estava discutindo, a gente utilizou uma discretização com 3 elementos finitos e 4 nós, utilizamos a incidência nodal crescente, não tem problema. O que eu estava comentando era justamente os 2 graus cinemáticos associados em cada um dos nós, e como eu tenho 4 nós, a dimensão da minha matriz de rigidez global vai ser 8 por 8. Então, em cada elemento finito, eu tenho 4 graus de liberdade, 2 deslocamentos e 2 de rotações. Agora eu lembrei o que eu estava comentando. O que eu estava comentando eram os sentidos positivos que a gente definiu para os graus de liberdade. O grau de liberdade de deslocamento na vertical positivo é de cima para baixo, e o grau de rotação, na verdade, ele segue a regra da mão direita no sentido do x para o y. Tá? Então, no sentido horário, é o sentido positivo aqui do meu grau cinemático de rotação. O que a gente vai fazer igualmente ao problema de barra sobre força normal é caracterizar cada matriz de rigidez elemental
do elemento de viga e fazer o transporte dessa informação para a matriz de rigidez global. Aqui eu utilizei o SMath. Na verdade, eu tenho que a minha matriz de rigidez do problema de viga e inflexão para a situação de elemento mestre com rigidez constante tem justamente essa apresentação aqui. A gente discutiu também nessa webconferência como a gente conseguiu chegar em cada um desses elementos aqui. Não se preocupe, por quê? Porque essa informação também já estava no vídeo 10 do canal, tá? Da disciplina lá no YouTube. Tem também explicando lá como é que a gente consegue chegar em cada um desses elementos. Então, o que eu fiz aqui com o SMath foi justamente colocar as informações que eu preciso para caracterizar cada uma dessas matrizes aqui. A K1, a K2 e a K3. Né? Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então, o que eu preciso é justamente do comprimento do elemento, do módulo de elasticidade e da inércia do elemento. Aqui eu já compatibilizei as unidades, tudo bem, da inércia, do módulo de elasticidade e do comprimento, e com isso, para o elemento 1, eu vou ter essa matriz de rigidez aqui, 4×4. Bom, como os outros elementos eu tenho o mesmo comprimento e tenho a mesma rigidez, no sentido do módulo de elasticidade e da inércia ser constante em todo o domínio do problema, a matriz de rigidez do elemento 2, eu mudei só os parâmetros, tá? Mas é a mesma da K1, e a do elemento 3 também, eu só mudei os parâmetros aqui, mas é a mesma da K2 e da K1. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é a definição dos vetores de força de cada um desses elementos. Bom, os vetores de força de cada um desses elementos é nulo, por quê? Porque nesse problema daqui eu não tenho a carga uniformemente distribuída. Se vocês pegarem lá o material de referência desse tópico, para o problema de viga e inflexão, o único mapeamento que a gente fez para vetor de força foi quando justamente da presença de uma força uniformemente distribuída em todo o domínio do elemento. Não é essa situação, não existe essa força uniformemente distribuída, então o meu vetor de força para essa situação aqui de carregamento desse problema é todo nulo. Tá? São 3 vetores de força com dimensão 4×1. Né? Aqui a matriz de rigidez eu tenho uma dimensão 4×4, porque para esse problema de viga eu tenho, na verdade, 4 graus de liberdade associada a cada elemento de viga, 2 graus de liberdade por nó. Um de deslocamento na vertical e outro de rotação. Depois de definir cada um dos vetores de força, o que a gente faz é caracterizar, definir também a matriz de espalhamento. Essa matriz de espalhamento, o objetivo dela é levar a informação do vetor de força para o vetor global e da matriz de rigidez local para a matriz de rigidez global. Então, como é que a gente faz a caracterização, a definição de cada uma dessas matrizes aqui de espalhamento? Na verdade, ela é uma matriz de valores unitários ou nulo, e, na verdade, a gente define essa matriz pela comparação dos graus de liberdade globais e locais de cada elemento. Então, na verdade, o que a gente tem de vetor global desse problema daqui são 8 parâmetros, né? 4 de deslocamento na vertical e 4 de rotação. Né? O que a gente definiu aqui nesse problema, o que a gente pode definir aqui nesse problema, que no elemento 1, por exemplo, eu tenho o V1, né? Que é o deslocamento na vertical, e o θ1, ou V' de 1, que é a rotação associada ao nó 1, e assim até o nó 4. Então, eu vou ter como vetor global o V1 θ1, V2 θ2, V3 θ3 e V4 θ4. E no caso aqui do elemento 1, quais são os graus de liberdade? É o V1 θ1 e o V2 θ2. O que eu vou fazer é justamente comparar o vetor global, tá, com o vetor local, dando aqui a compatibilidade matricial. Veja, o vetor global eu tenho uma dimensão 8×1. O vetor local eu tenho uma dimensão 4×1. Então, na verdade, eu tenho que ter como matriz aqui de espalhamento a dimensão dela 8×4 para eu ter a compatibilidade de relacionar esse vetor global com o vetor local.
A gente não tem essa conta daqui explicitada, mas seria algo mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui uma matriz aqui, um vetor, né? Na verdade, um vetor de 8 por 1. Isso aqui só para... Deixa eu trazer aqui. Isso aqui só para, na verdade, fortalecer a explicação que eu estou dando. Tá? Mas ele não entra aqui, não vai entrar em nenhum momento aqui no cálculo. Deixa eu deletar essa... Aqui não... Então, eu vou criar um vetor 8 por 1. Aí, nesse vetor aqui, eu teria, né, que, de alguma forma, aqui eu só vou colocar, tá, V1, isso aqui é θ1, V2. Isso aqui só para facilitar a explicação, porque eu estou falando e muitas vezes você não consegue imaginar o que eu estou falando. V1, θ1, V2, V3, θ3, V4, θ4. θ4. Isso daqui vai ser igual a uma matriz 8 por 4, que é justamente essa matriz A1 aí que eu estou escrevendo. Ele não vai deixar. 8 por 4. Não, calma aí. Cancelo. Eu não vou botar igual. Vou botar recebe. Difícil, hein? Vamos lá. Mas a intenção aqui é... Ctrl+C. Isso aqui, Ctrl+V. Ele vai receber uma matriz 8 por 4. E aí eu vou multiplicar essa matriz por um vetor 4 por 1. Tudo bem? Então, o que eu estou tentando aqui é justamente definir, mostrar como é que eu gerei essa matriz A1. Então, essa matriz A1 eu vou fazer uma comparação entre os graus de liberdade globais com os locais do elemento 1. Os locais do elemento 1, os graus de liberdade do elemento 1 é V1, θ1, V2, θ2. V2, θ2. Então, por exemplo, o que é que a gente vai fazer? Né? Essa matriz A1 aqui é uma matriz de valores unitários e nulos e a gente, né, garante a unidade quando esse grau de liberdade for igual a algum daqui do lado, né, direito da igualdade. Por exemplo, V1 é igual a V1, então 1. Então, eu teria aqui o valor 1. V1 é igual a θ1? Não, 0. V1 é igual a V2? Não, 0. V1 é igual a θ2? Não, 0. E assim vai. θ1 é igual a V1? Não, 0. θ1 é igual a θ1? Perfeito, 1. E assim vai. Então, com isso, eu consigo escrever A1, A2 e A3 com essa comparação. Só que no caso da A2, o que eu tenho que comparar é esse global aqui com o local do elemento 2, que é quem? V2, θ2, V3, θ3, tudo bem? E para a matriz A3, o que eu vou comparar? É o vetor de grau de liberdade global com o local, que é V3, θ3, V4, θ4. Perfeito? E faço essa comparação dentro do que a gente tinha apresentado. Esse arquivo também já está lá no site da disciplina, que você pode utilizar, por exemplo, para resolver esse mesmo problema, utilizando mais elementos finitos. Então, com a matriz de espalhamento definida, eu posso agora gerar, né, fazer a translação dessa informação local para global. No caso do vetor de força, é com essa conta daqui. Né? Eu pré-multiplico o vetor de força elemental pela matriz de espalhamento. Veja, a dimensão dela é 8 por 4, vezes essa matriz aqui, 4 por 1, me leva a um vetor 8 por 1, que é justamente a dimensão global que eu tenho do meu vetor de força para essa discretização. Perfeito.
E aí eu posso aplicar essa soma direta, porque eu vou somar 3 vetores com dimensão 8 por 1. Nesse caso daqui, vai me dar um vetor global nulo. Por quê? Porque eu não tenho carga uniformemente distribuída. E aí eu tenho que observar as cargas concentradas aplicadas nesse problema e relacioná-las aos graus de liberdade a qual essa carga está associada. Como eu tenho duas cargas na vertical, na verdade elas estão associadas aos deslocamentos na verticais. E se você observar a posição dessas cargas, elas estão, respectivamente, no nó 2 e no nó 3. É claro que justamente eu coloquei esse nó 2 e esse nó 3 nessas cargas por conta que eu não criei, né, vamos dizer assim, no meu processo de estabelecer vetor de força, uma situação onde eu tenha um elemento de viga com uma carga concentrada numa dada posição à esquerda e à direita desse nó. Tá? O que eu fiz foi justamente colocar um nó onde tem uma carga concentrada para que essa força contribua diretamente no vetor de força global. Tá? Como essa força daqui, por exemplo, ela age associado ao grau de liberdade de deslocamento na vertical, eu vou colocar essa força nessa condição, lá no vetor de força global. E observando a condição positiva ou negativa pelo que a gente adotou aqui do grau de liberdade. Veja, o grau de liberdade de deslocamento é positivo para baixo. Então, essa força e essa força, elas entram positivas. Tudo bem? Caso eu tivesse um momento concentrado aqui, por exemplo, no sentido horário, ela entraria no grau relacionado à rotação e, se for horário, é positivo. Se for anti-horário, ele é negativo. Tá? Então, aqui eu vou ter V1, θ1. Ele vai entrar aqui na V2, ou seja, na posição 3 do vetor. E essa daqui vai entrar na posição 5 do vetor global. E eles entram positivos. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos ver. Está aqui, ó, na posição 3 positivo e na posição 5 positivo. A matriz de rigidez global ela é dada por essa conta daqui, ou seja, a matriz de rigidez local ela é pré-multiplicada e pós-multiplicada pela matriz de espalhamento. Perfeito, gerando aqui essa matriz de rigidez. Como já discutido em sala de aula, essa matriz de rigidez global, ela não tem as condições de contorno do problema ainda impostas. Então, obrigatoriamente, aqui eu tenho que aplicar essas condições de contorno para inverter essa matriz. Senão, eu não consigo resolver. Senão, eu não consigo inverter essa matriz. Veja que o meu sistema clássico de elementos finitos é o KUF, rigidez, deslocamento, força. E eu não consegui encontrar o vetor de deslocamento invertendo essa matriz aqui direta. Eu não consigo, né, calcular o U invertendo essa matriz aqui de rigidez direta. Por quê? Porque aqui existe embutido ainda nessa matriz o movimento rígido. Então, o que eu tenho que fazer é identificar onde está, na verdade, as minhas condições de contorno. As minhas condições de contorno estão associadas ao nó 1 e ao nó 4 e relacionadas aos graus de liberdade de deslocamento na vertical. Veja que tanto no nó 1 quanto no nó 4 eu não tenho nenhuma restrição aí a impedimento à rotação. Ou seja, a condição de contorno aqui vai ser qual? V na coordenada x igual a 0, né, é 0. E V na coordenada x igual a 6 aqui é igual a 0. Eu não tenho nada, eu não posso afirmar nada em relação às derivadas aqui de V. Né, porque a derivada de V nesse ponto e nesse ponto aqui, ela não é 0. Ou seja, a rotação ela não é nula. A seção transversal nesses pontos aqui, elas podem rotacionar. Se você está com dúvida nisso, eu recomendo que você vá lá no livro de Mecânica dos Sólidos e busque esse tópico aqui de vigas em flexão. Na verdade, aqui o objetivo da aula não é ensinar o cálculo exato, né, da deformada, e o cálculo dos esforços, né, força cortante e momento fletor exato desse problema, e nem o cálculo das tensões normais para problemas de viga em flexão. Isso daqui você aprendeu a mecânica dos sólidos. Aqui o objetivo é mostrar, né, a aplicação de elementos finitos para resolver esse problema. É claro que é interessante você saber fazer, né, vamos dizer assim, a solução dita exata pela mecânica
dos sólidos, lá pela resistência dos materiais, na verdade, né? Pela mecânica dos materiais, porque você compara com o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Então, essa próxima passagem é justamente a aplicação das condições de contorno. Como é que eu faço isso? Eu identifico, na verdade, assim, independente da incidência nodal que eu der, a minha matriz de rigidez ela sempre vai ser construída com os graus de liberdade aqui crescentes. Então, aqui eu tenho sempre V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4. E aqui eu tenho V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4, ou seja, colunas e linhas relacionadas com os graus de liberdade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento da diagonal principal relacionado aos graus de liberdade que eu vou prescrever, que no caso é o V1 e o V4. O V associado ao nó 1 e o V associado ao nó 4. Então, eu peguei aqui o elemento da diagonal principal, V1 e V1, é a linha e a coluna, né, associado ao elemento da diagonal principal, né, relacionado a esse grau de liberdade, e o sétimo elemento que está correspondendo ao V4. Né? Então, eu peguei o quê? Eu peguei isso daqui, substituí por 1 e zerei coluna e linha relacionado a esse grau de liberdade. Depois eu peguei esse primeiro elemento, substituí ele por 1 e matei a linha e a coluna referente a ele. O que é que eu faço também? Eu pego no vetor de força global essas entradas, a entrada de V1 e a entrada de V4, que é a posição 1 do vetor e a posição 7 do vetor, e substituo esse valor aqui por zero. Na verdade, esses valores já eram zero, mas eu estou falando aqui para reforçar esse procedimento da aplicação das condições de contorno. Feito isso, agora eu consigo inverter essa matriz, multiplicar pelo vetor de força e encontrar, né, as 8 entradas incógnitas do meu vetor de deslocamento. Ou seja, claro, né, a posição 1 e a posição 7 do vetor, ele vai me dar zero porque eu impus isso. Né? É isso que está me mostrando, né, esse sistema. Né, linha vezes coluna aqui vai me dar justamente zero nessa entrada daqui 1 e na entrada 7 do vetor. Bom, com o vetor de deslocamento determinado, eu passo agora para a determinação dos esforços internos aproximados por elementos finitos, a partir das aproximações definidas pela técnica de elementos finitos. Então, o que é que a gente vai fazer? Antes disso, a gente vai calcular as reações de apoio. Bom, qual é o processo para a gente determinar as reações de apoio? Veja que rigidez, né, rigidez vezes deslocamento me dá força. Então, eu vou pegar essa rigidez aqui, isso mesmo, antes da aplicação das condições de contorno, multiplicar pelo deslocamento. Então, na verdade, o que eu vou obter? Um vetor muito parecido com esse. Esse vetor aqui, que eu vou obter pela multiplicação dessa matriz por esse vetor, é justamente o vetor de forças, mas não só essas duas forças aqui vão estar presentes, não só as forças ativas de 28 vão estar presentes também as forças reativas. Então, é isso que eu estou encontrando aqui. Veja que eu tenho 20 aqui aproximadamente e eu tenho 8. E esses outros elementos aqui internos, né? E esse outro aqui, elemento, muito próximo de zero. Na verdade, eles deveriam dar zero. Eles não estão dando zero por conta aqui da aproximação que o software utiliza. E eu tenho também, na posição onde eu aplico as condições de contorno, ou seja, onde o deslocamento é nulo, os elementos de reação de apoio. Veja, 15, 16 e 12. Veja, eu apliquei 20 mais 8, 28, e eu estou tendo também uma reação de 28, ou seja, a minha estrutura está equilibrada. Então, para eu, na verdade, determinar as reações de apoio, basta eu tirar desse vetor as forças ativas, e aí eu fico com as forças reativas explicitadas. Desculpa, é com essa subtração que a gente agora vai ter os outros elementos, né? Basicamente todos nulos, tá? Ficando aqui só o vetor reativo de 16 e 12. Veja que esse 16 e 12, ele está com sinal.
está com sinal negativo. O sinal negativo está me mostrando que essas forças são de baixo para cima. E tem coerência. Por quê? Porque as forças ativas de cima para baixo. Perfeito. Por quê? Porque o nosso positivo ele é para baixo. Se deu negativo aqui nessa saída, então a força é para cima. Perfeito, coerente com o que a gente realmente deveria obter aqui de solução para esse problema. E aí sim, agora a gente começa a determinação das forças internas. Elementalmente, como é que eu faço isso? Eu pego, tá, a matriz, por exemplo, como é que eu calculo a força cortante e o momento fletor de cada um dos elementos finitos utilizados para a discretização desse problema? É só pegar a matriz de rigidez de cada elemento e multiplicar pelo vetor de deslocamento de cada elemento. Veja, a matriz de rigidez K1 vezes as 4 primeiras entradas do meu vetor de deslocamento solução. Os 4 primeiros elementos do meu vetor solução são as entradas do meu vetor de deslocamento do elemento 1. Fazendo isso, eu tenho aqui, nesse primeiro elemento aqui do vetor força cortante e no segundo momento fletor, força cortante, momento fletor. Por quê? Porque ele se relaciona com deslocamento na vertical e rotação. Deslocamento na vertical e rotação. Então, o deslocamento na vertical associado à força vertical, né? E a rotação associado ao momento. Cuidado com esses sinais aqui, que são sinais associados à definição original dos graus de liberdade. Então, positivo para baixo e rotação horário também positiva. Então, por exemplo, no nó 1 do elemento 1, ou seja, no início do meu estudo, eu tenho uma força agindo de menos 16. Significa que é o quê? Que é uma força de baixo para cima. E no outro nó, eu tenho uma força, né, de 16, só que é de cima para baixo. A gente vai conseguir enxergar isso daqui lá no diagrama que a gente vai apresentar, né, o diagrama de esforços que a gente fez, que são os diagramas exatos, que na verdade vai coincidir com esse diagrama aproximado. Veja que nesse primeiro elemento aqui, eu estou tendo, né, nesse nó aqui 16 e nesse outro nó aqui descendo 16. Tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, nesse outro elemento, né, o menos 4. Por quê? Porque menos 4 mais 16 vai dar o 20 aqui, que é justamente esse salto aqui na curva de cortante. Tá? Mas o que a gente tem aqui é uma representação, vamos dizer assim, nodal das forças. A gente não enxerga aqui, na verdade, o que está acontecendo dentro do elemento. O que acontece dentro do elemento a gente vai mostrar agora. Bom, para a gente calcular o que acontece dentro do elemento, a gente vai precisar da expressão da relação, na verdade, momento-curvatura, que a gente mostrou lá no material do curso, né, na nota de aula. Que é o quê? O que a gente tem aqui, na verdade, é essa expressão assim, EIV duas linhas igual a função menos a função momento fletor. É essa expressão daqui que a gente utiliza para calcular, na verdade, a força cortante aproximada dentro do elemento finito. Olha só, quem é a minha força cortante? Na verdade, a derivada, né, da função momento, ela me dá a função força cortante. Então, na verdade, aqui, para eu explicitar a força cortante em função, né, da função deslocamento, eu preciso derivar 3 vezes a minha função deslocamento. E, na verdade, quem é a minha função deslocamento? A minha função deslocamento aproximada, na verdade, vai ser quem? Vai ser, né, a minha φ1 vezes V1 mais φ2, mais φ2 vezes θ1
θ1 mais φ3 vezes V2 mais φ4 vezes não, desculpa, não, tá certo, mais φ4 vezes θ2, vezes o θ2. Então, só que φ1, φ2, φ3 e φ4, a gente tem, tá lá na nota de aula, a gente explicitou, né, para um elemento finito, qual seria a função φ1, φ2, φ3 e φ4. Naquela lógica, φ1 é um polinômio cúbico responsável exclusivamente para aproximar deslocamento na vertical associado ao nó 1. φ2 é um polinômio cúbico utilizado exclusivamente para aproximar rotação, né, e ela está atrelada ao nó 1. E assim, os mesmos parâmetros aqui, similar ao que eu defini para φ1, φ2, no caso da φ3, φ4. Uma única coisa aqui que eu quero ressaltar é que, na verdade, essa φ1, φ2, φ3, φ4, elas são funções do domínio estudado, que é o domínio x, só que o x aqui, ela está em coordenada local, não é coordenada global do meu problema, tá? Aqui o x ele começa sempre no primeiro nó do elemento, ou seja, o x ele começa em 0 e termina sempre em 200. Ele não vai aqui variar mais que 200, tá? Então, para o primeiro elemento, por exemplo, eu sei que v de 1 vale 0, por isso que eu só tenho 1, 2, 3, eu só tenho 3 parâmetros que estão aqui, que na verdade vai ser o φ2 derivado 3 vezes, que me deu isso daqui, vezes o θ1, que é isso daqui. Eu posso ir lá em cima, ó, no arquivo e olhar que esse é o θ1, ele está aqui, e assim vai, tá? A φ de 3, derivada 3 vezes, me deu isso, vezes o deslocamento V2, e finalmente a φ de 4, derivada 3 vezes, vezes o θ2. Com isso eu tenho que é uma função constante, não é? Porque, veja, é uma função constante, porque eu tenho o L1 desse problema aqui, que vale 200, eu tenho o I e tenho o I também, só que o E e o I ele está aqui, é constante também. E aí me dando um valor de 16 constante, né? E aqui eu tenho, né, uma relação, né, que ele tem, né, ele me dá aqui, né, o mesmo valor que foi obtido da força, né, nodal por meio da multiplicação da matriz de rigidez pelo vetor de força elemental. Cuidado que esse sinal daqui ele faz sentido com o sinal de convenção de esforços que a gente deu, né? Então, o que a gente tem de esforço cortante positivo dentro do que a gente define para lá em mecânica de sólidos como para fazer sentido com esses diagramas que a gente vai apresentar aqui embaixo, né? Porque esses diagramas eles levam em conta aquela convenção de sinal que foi dada lá em mecânica de sólidos. Então, o sinal que sai daqui, ele está coerente, né, com essa convenção de sinal, tanto de cortante quanto de momento. O momento agora a gente aplica, na verdade, essa expressão aqui e é a derivada segunda. Cuidado que eu estou explicitando o V e o M, aí eu estou passando o menos para o outro lado da igualdade, que está representado aqui. Então, para eu calcular o momento, na verdade, o que eu preciso fazer é a derivada segunda de cada uma dessas funções. Elas estão aqui. Veja que essas funções agora, elas são funções lineares, não é? Diferentemente da cortante, que é uma função constante. E como eu já tinha dito, né, a derivada da função momento fletor me dá cortante. A derivada de uma função linear me dá uma constante. Perfeito. E eu estou calculando aqui para as extremidades, para 0 e 200, e eu estou pegando aqui para uma posição também intermediária do elemento. Tá? Então, para 0 me deu 0,16 e para 200 me deu os 3.200, que está aqui. Veja que o sinal aqui não bate, mas é porque o sinal aqui ele está em função dos graus de liberdade. E o sinal aqui está em função ao que a gente definiu. Por exemplo, para momento fletor, o positivo é o quê? Se é tração embaixo, se é o sorrisinho, não é? Ou seja, se a
a viga está sendo tracionada embaixo, o momento ele é positivo. Então, é isso que está me dando. Ou seja, o momento positivo, ele me dá o quê? No nó da esquerda, um momento com o sentido horário, e no nó da direita, um momento no sentido anti-horário, que no caso daqui é negativo, tá? Mas aqui deu positivo. Isso, o positivo aqui simplesmente, aqui está me mostrando, o positivo aqui está me mostrando que a viga inteira está tracionada embaixo, né? Porque essa expressão aqui, ela faz sentido com a convenção de esforços que a gente colocou lá em mecânica dos sólidos, tá? É tanto que tem um sinal de menos aqui para fazer sentido com essa convenção e com o sistema de coordenada que a gente deu, que foi o y para baixo, tá? Então, tem essa lógica aí, muito cuidado. Então, eu faço isso também para o elemento 2, da mesma forma, tá? E para o elemento 3, a mesma forma. Eu calculo as forças nodais, que são os esforços, né, associados aos nós, e depois os esforços dentro do elemento a partir das funções de aproximação. Nesse problema especificamente, a gente tem aqui uma igualdade entre os diagramas de esforços dados por elementos finitos e os exatos, tá? O que precisaria ser feito aqui nesse problema? Uma comparação do deslocamento exato e aproximado por elementos finitos, tá? E aí eu vou deixar isso como atividade para vocês. E aí, caso vocês, na próxima webconferência, né, vocês tendo dúvida, a gente desenvolve isso, tá? Tudo bem? Aproveitem bastante, né, mais esse vídeo e até o próximo vídeo.